Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Matheus, estudante de tecnologia. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre alguns comandos essenciais, muito úteis para todo mundo que está começando agora no universo Linux, tá? Bom, como são vários comandos e várias opções, inclusive eu estou com uma nota aqui, tá? sobre os comandos e as opções. Bom, eu quero começar o mais breve possível, tá? Porque vai um certo tempo aqui. Bom, é muito importante que vocês digitem, tá? Pratiquem comigo todos esses comandos que eu vou digitar aqui, porque quanto mais vocês praticarem, mais fácil vai ficar de vocês memorizarem, enfim, e tá mais familiarizado com o sistema, tá? Então, bora começar. Deixa eu só ver se eu criei aqui uma pasta, que eu disse que é como eu queria criar. Beleza, criei, ok. Bom, vocês podem criar um diretório também para poder praticar aí, junto comigo, com o primeiro comando que eu vou ensinar para vocês aqui, tá? Que é o mkdir. Mkdir de Make Directory. Ou seja, então, quando você quiser criar um diretório, uma pasta no seu sistema, é só utilizar o comando mkdir, Make Directory, e então o nome do diretório, por exemplo, diretório 1, tá? Diretório 1, ok? Enter, ele criou o diretório 1. Você pode utilizar o comando ls para listar os arquivos também dentro desse diretório, tá? O comando ls a gente vai se aprofundar nele também, mas muito bem. Então o comando mkdir ele cria diretórios, tá? Ele cria diretórios. Tem uma opção muito bacana para a gente utilizar junto com o mkdir que eu acho muito útil, que é o mkdir com a opção "-p". Por exemplo, digamos que eu queira criar uma hierarquia de pastas, uma pasta dentro da outra. Como é que eu faria? Bom, você pensaria mkdir, né, e você passa então, por exemplo, dir1 barra dir2 barra dir3, 3 diretórios aqui em sequência. Vamos ver se vai? Enter. Bom, deu um erro, ele não permitiu, né? Por quê? Porque a gente não está utilizando a opção "-p". Se eu vier aqui e colocar a opção "-p", e dar um enter, claro, ele vai me permitir, olha só, não deu nenhum erro. Se eu utilizar a opção ls, ele vai listar, olha, já tem um diretório 1. Bom, vamos entrar dentro dele. CD, para a gente poder navegar dentro do diretório, a gente vai se aprofundar no CD também, mas então, cd dir1, enter, ls, olha só, diretório 2. cd então dir2, enter, ls, cd dir3, enter. Tá vendo? A gente criou todos então aqueles diretórios com a opção "-p". Eu acho essa opção muito útil, muito bacana. No dia a dia assim, agiliza demais, tá? Mas então muito bem. Deixa eu ver qual que é o próximo comando aqui, ó. O cd, é claro. Bom, o cd é para a gente poder navegar entre os diretórios. Bom, a gente entrou aqui no último diretório, né, na última pasta, no final de todas elas, então a gente tem que voltar, né? Bom, o cd, se eu utilizar apenas o cd aqui, ó, eu vou dar um enter. Eu vou voltar para minha home, que é a área inicial, né, do usuário. ls, pode observar que é a minha home, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, uma outra opção, que seria cd espaço til, ele também volta para a home, tá? E essa opção que eu utilizei entre elas, que é o cd espaço traço, essa opção ele vai me voltar, na verdade, para o diretório onde é que eu estava anteriormente, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu estava na home, opção cd -traço, me volta para o último diretório, que no caso era no final de todos, lá, o diretório 3. Então cd enter para voltar para a home, ok? Deixa eu voltar para o diretório que eu criei aqui. Muito bem. Bom, depois do cd, legal, do cd também tem uma informação aqui, ó, o ponto e o ponto. Se você observar, em todo diretório ele tem um outro diretório oculto, que é o ponto e também o ponto. Faz um gancho a um outro comando, que é o ls. Vamos especificar melhor. Tem um comando que é o ls, que ele lista, né, os diretórios da onde a gente está, no caso da pasta onde a gente está atualmente. Então, se eu utilizar aqui, ó, o ls com a opção "-a", ele vai mostrar para mim até arquivos e diretórios ocultos. E se você observar, em todo diretório vai ter um ponto e um ponto, que são diretórios ocultos. Por que tem esse ponto e o ponto? O ponto ele se refere ao diretório atual onde eu estou aqui, tá, agora. E o ponto ele se refere ao diretório anterior, né, o diretório de fora. Por exemplo, se eu utilizar aqui, ó, cd ponto, você pode ver que ele não sai do diretório, mas também não faz nada, tá vendo? Continua onde eu estou. Agora, se eu utilizar cd espaço ponto, aí ele sai, ele volta para minha home, que é um diretório antes, tá? Então se eu colocar aqui, ó, cd
teste, ele vai voltar para lá, tá? Então essa é uma informação bem legal, bem importante, é bom saber, tá? Bom, o ls, continuando aqui com o ls, ele tem então a opção por padrão ls, tá? Que ele mostra aqui os arquivos, aí ls-a, arquivos ocultos, e a gente pode combinar também algumas opções, por exemplo, além do "-a", também tem a opção "-l", por exemplo aqui, ó, ls-l, ele vai mostrar informações mais detalhadas sobre os arquivos que tem lá dentro. Agora eu posso combinar "-l" com "-la", por exemplo, eu posso fazer isso na minha home, olha que legal fazer na home, porque na home tem muito mais arquivos, olha só, ls-la, olha só, deu até uma saída maior, por quê? Aqui ele está mostrando tudo que eu tenho na minha home, até os diretórios ocultos, até os que tem normal mesmo que aparece. E também aqui ó, tem as opções, olha só, que eu marquei, que é o LA, né, "-LA", que o L então é para mostrar as informações detalhadas, o A o oculto. O "-L" ele me traz aqui as informações que diz respeito ao tipo, né, do arquivo, se ele é um diretório ou então se ele é um arquivo mesmo. Se tivesse um L ele seria de link. E aqui tem as permissões, tá? Tem umas outras informações também aqui que não vale a pena a gente se aprofundar aqui agora, porque realmente o comando ls é um comando muito, mas muito profundo, tá? Mas isso aqui se refere a outras coisas também, tá? A gente pode fazer um vídeo específico para falar sobre só o ls, porque é realmente um comando assim, nossa, dá pra tirar daqui muita coisa. Por exemplo, se você der um man aqui, ó, opa, man ls e o enter, o man ele te traz o manual do comando. E olha só o tanto de coisa que tem aqui. Isso aqui são tudo opções que você pode utilizar, tá, com o ls. É bastante coisa, gente, é bastante coisa mesmo. O que? De quit para sair daqui. Bom, voltando aqui para a gente não perder o raciocínio, a gente já passou por 3 comandos. O comando também é o touch. Deixa eu voltar aqui para a pasta lá. O touch ele toca, né, ou seja, ele cria um arquivo, né. Então, por exemplo, eu quero criar um arquivo txt. Deixa eu criar um arquivo txt aqui, ó, touch, espaço e o nome do arquivo, por exemplo, texto 1.txt, enter, ls para listar, tá vendo? Já tá lá um arquivo. Só que no caso ele cria um arquivo vazio, file texto 1.txt, tá vendo? Enter, empty, é um empty file, né? É um arquivo vazio, né? Então a gente pode inserir algum conteúdo dentro dele, né? Eu, no caso, eu vou inserir aqui porque a gente vai ter que utilizar no próximo comando já. Deixa eu só inserir um dado aqui, ó. Para inserir um dado dentro desse arquivo que eu criei, eu vou utilizar o Nano. O Nano é um editor de texto padrão aqui. Na verdade, o VI, se não me engano, é o padrão. É porque ele já vem aqui com alguns editores instalados. Eu gosto de utilizar mais o Nano. O Nano é um pouco mais fácil para mim. O VI eu acho mais complexo, mas também estou aprendendo melhor a utilizar o VI. Mas enfim, vamos entrar aqui com o Nano. Nano. Então, texto, né? E aí, vamos colocar aqui um hello world. Pronto, hello world. Ctrl O, enter, Ctrl X, ok? Vamos dar aqui um cat. O próximo comando é o cat, que eu queria utilizar aqui, ó. O cat, ele traz aqui para mim o conteúdo na tela do arquivo que eu quero ver. Por exemplo, o cat texto 1.txt, tá? Enter, ele vai ler para mim o conteúdo que está lá e vai jogar aqui na tela, tá? Bom, só que o cat também tem algumas opções legais, por exemplo, o "-n" e o "-b". Só que esses comandos teriam que ser utilizados em arquivos maiores, então eu vou utilizar um outro arquivo que é o seguinte, vou dar um cat no /proc /cpu-info. Aqui, esse arquivo, ele traz para mim todas as informações do meu CPU, tá? Esse /proc é um diretório que guarda aqui todas as informações dos processos, né, que estão acontecendo no computador. Dá para fazer um vídeo para falar só sobre ele, porque é bem legal. Mas enfim, voltando aqui no cat, então o cat ele exibe o conteúdo do arquivo para mim. Só que ele também aceita algumas opções, por exemplo, o cat -n, ele vai numerar para mim, olha, perdão, que cara que fiz aqui. cat -n /proc /cpu-info, tá? Então ele vai enumerar para mim todas as linhas que tem aqui, tá? nesse arquivo. E além do "-n, tem também o "-b". O "-b", no caso, a diferença entre o N e o B é que o B ele vai ignorar os espaços em branco, né? As linhas em branco, por exemplo, olha só. Antes havia dado 112, agora deu 108, né? Ele ignorou as linhas em branco, os espaços em branco.
Bom, o cat basicamente é isso. Nós temos também o cp. O cp é um comando para a gente poder copiar arquivos, tá? Por exemplo, eu quero copiar o texto 1.txt para o meu diretório 1, por exemplo. Como é que eu faço isso? Copy texto 1.txt para então o diretório 1. Vou colocar aqui, ó, diretório 1. E aí então enter. Aí eu posso entrar lá dentro do diretório 1, cd diretório 1, enter, já está aqui dentro, tá? Bom, o "-p, ele aceita algumas opções também. O legal do "-p", olha só que interessante. Deixa eu voltar aqui no diretório. Se eu quiser utilizar o "-p com a opção "-v", ele vai me mostrar o arquivo, né, que ele está fazendo a cópia, por exemplo, cp "-v", e aí então eu vou colocar aqui texto 1 barra diretório 1, diretório 1, enter. Ó, ele mostrou para mim, ó, ele copiou para aquele diretório. Ok, se eu entrar aqui de novo no cd diretório 1, ele copiou. Só que no caso já tem um arquivo aqui, tá? Então por isso que ele sobrescreveu. Então tudo bem. No caso, se eu quiser, por exemplo, também que ele me pergunte antes de sobrescrever, tem uma outra opção. Eu não ia falar sobre ela, mas vamos falar. É o "-i", pessoal, tá? Por exemplo, aqui, ó. Eu vou copiar de novo esse arquivo para lá. Qual foi a opção que eu fiz aqui, ó? Só que eu vou passar também a opção "-i" aqui, ó. Opção "-i", só pra gente ver aqui, ó. "-i". Enter. Aí, ó. Sobrescrever? Aí sim, aí responde. Não, pode sobrescrever. Beleza, aí ele sobrescreve. Bom, é isso. Pro cp é isso, a gente vai se aprofundar demais. Tem o comando "-mv". O comando "-mv", ele não só move arquivos, como também renomeia arquivos, tá? Por exemplo, eu quero mover esse arquivo texto 1 aqui, ó. Move texto 1 para o diretório dir, tá? Dir 1, no caso. Enter. Olha só, tô viajando aqui colocando essa barra. Enter. Se eu for para o diretório 1, dir 1, ele está aqui, tá? Agora, se eu quiser, por exemplo, mudar o nome desse arquivo, eu posso mudar também com o mesmo comando, que é "-mv texto 1". Só que no caso, se eu, ao invés de eu passar um caminho de um diretório, alguma coisa assim, eu vou passar então um nome. Por exemplo, eu quero texto sem .txt, vai ficar assim, enter, ls, mudou, tá? Então eu posso voltar aqui na minha home, quer dizer, para o diretório anterior, tá? Bom, muito bem. Vamos falar sobre o remove, rm de remove, tá? Bom, o comando rm, ele serve para remover então arquivos e diretórios, tá? Por exemplo, deixa eu entrar aqui, ó, no ctdir1, para a gente poder remover esse arquivo aqui, ó, remove texto 1.txt. Já removeu, tá? Agora, se eu quiser remover esse diretório 2, o diretório 2, se a gente lembrar, ele tem vários outros diretórios dentro dele, ele tem coisas dentro dele, tá? Se eu utilizar a opção rm no dir 2, olha só a saída que ele me dá. Não é possível remover, porque ele é um diretório. Então isso me faz utilizar então a primeira opção que eu quero mostrar aqui, que é -r, de recursivo, tá? Recursivo, em inglês. Posso utilizar aqui a opção -r, enter. Bom, aí ele já removeu mesmo tudo, tá? Então tem que tomar cuidado. Pronto, tem mais nada aqui dentro. Então eu vou voltar aqui, pronto, ls, tá aqui. Bom, a gente poderia ter utilizado o "-v", que é para ver o conteúdo enquanto ele está removendo, que a gente já viu anteriormente, e o "-i", ele também vai me perguntar se eu quero sobrescrever. É a mesma coisa que a gente já viu anteriormente, tá? Bom, só para a gente finalizar aqui o mais rápido possível, já está falando demais aqui, ó. O head, esse comando aqui é muito legal. Eu gosto bastante de utilizar dele. Por exemplo, olha só, se eu quiser, por exemplo, é porque eu gosto bastante de utilizar o head sendo saídas de outros comandos. Eu não quero bagunçar muito aqui agora a cabeça de vocês, mas no caso assim, eu posso colocar um head barra proc barra cpu info novamente, cpu info. O que o head faz? Ele vai reduzir
apenas o cabeçalho daquilo ali. Ele vai me mostrar as primeiras 10 linhas de um arquivo, tá? Bem resumidamente. Ele me mostra as primeiras 10 linhas de um arquivo. Ótimo. Ou então, se eu quiser passar uma outra opção para o head, seria assim, ó. Posso utilizar aqui, ó, "-n", e dizer a quantidade de linhas que eu quero ver. Por exemplo, eu quero ver as primeiras 5 linhas do arquivo. Ele vai me mostrar as primeiras 5 linhas do arquivo, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Acho que se eu colocar só "-5" vai também. Vai aí, só "-5" vai também. Então o head é muito legal, muito útil. Assim como o head, tem também o less. O less, no caso, ele age de uma maneira diferente. É para a gente poder navegar sobre um arquivo. Por exemplo, eu vou dar aqui um less /proc/cpu info. O que acontece? Ele vai me mostrar desde a primeira linha, porém, se eu for utilizar a setinha para baixo, ele vai me mostrando linha por linha. Ou então, se eu der um espaço aqui, ó, ele já vai pular a página toda, tá? Então esse é o less, tá? Dá pra gente utilizar outras opções aqui também. Por exemplo, tá vendo que tem 2 pontinhos piscando aqui embaixo, né? Dá pra gente colocar a barra aqui, ó, e pesquisar, por exemplo, alguma palavra. Eu procurar, por exemplo, o número, sei lá, número 12. Não tem nada, mas deixa eu pôr, sei lá, qualquer coisa aqui, não sei o que eu procuro aqui dentro. CPU, pronto, /CPU. Ele vai me mostrar aqui, ó, todas as saídas CPU, ó, que ele vai encontrar aqui. Ele encontra bastante. Então, dá pra gente procurar coisas aqui também. Tá aí, de quit para sair. Bom, o clear a gente já falou, não sei se eu falei sobre ele. O clear, vamos falar sobre o clear aqui. Ó. O clear, então, é pra gente limpar a saída do terminal, tá? Por exemplo, deixa eu utilizar aqui o comando novamente. Tá? E aí, se eu quiser limpar o terminal, eu simplesmente posso dar um Ctrl L ou então digitar clear. Tá? Ele vai limpar aqui toda a saída. E o último, para a gente poder finalizar, pessoal, que eu acho que esse vídeo já deve estar gigantesco, é o man. Perdão, pessoal. Costume demais falar man. De manual. Para a gente poder aqui, ó, ver o manual das coisas, né? Por exemplo, man e então ls, como a gente viu aquela hora, tá? Ele vai trazer aqui o manual do ls, ou então manual, por exemplo, do ping. Ele vai trazer aqui, sei lá, tem vários manuais de vários programas que a gente usa aqui, tá? No Linux. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Tentei ser o mais específico possível, mas acredito que o vídeo deve ter ficado grande. Mas o vídeo ele traz conceitos muito bons, comandos muito práticos para você poder utilizar no seu dia a dia, tá? Acredito que se você utilizar esses comandos, né, com frequência, né, você vai poder aumentar muito mais seu desempenho, né, sendo um usuário Linux, tá? Porque utilizar a interface gráfica é bom no início, ajuda bastante com certeza, mas a interface gráfica é sempre limitada, né? Porque há coisas específicas que a gente vai fazer apenas pelo terminal. Tá bom, pessoal? Bom, é isso, um forte abraço e é isso, até a próxima.